Se foi difícil ontem, hoje é dia de cantar. Quem confia em Deus não desiste. Aprende a vencer. Teve dia que eu pensei que não ia aguentar. Peso demais no peito, vontade de parar. Mas ouvi uma voz mansa dizendo: filho, vem. Não é na tua força, é na força que eu te dei. Quando falta recurso, quando falta chão, Ele não falha, não perde o controle não. O céu não fecha, a promessa não cai. Quem confia em Deus sempre segue em paz. Se Ele mandou, Ele sustenta. Se Ele chamou, Ele capacita. Eu levanto a cabeça e sigo em frente, porque a vitória já foi escrita. Eu posso sim. Tudo que Deus pede, Ele faz em mim. Na força de a luta eu vou vencer. É dele o poder pra eu permanecer. Não falta, não falta, não vai faltar. Meu pastor cuida, vai me suprir já. Das suas riquezas Ele vai prover. Em Cristo e Yahushua eu vou viver. Quando o medo tenta me visitar, eu lembro quem prometeu cuidar. Mesa preparada, unção a transbordar. Mesmo no vale Ele vai me guardar. Se a luta aperta Ele me refaz. Me dá descanso, me envolve em paz. Não vivo do que vejo, mas do que Ele diz. Sou dependente, ainda assim feliz. Eu não ando só, não ando perdido. Meu futuro tá nas mãos do Altíssimo. Se o caminho é estreito, Ele vai comigo. Quem tem um pastor nunca anda sozinho. Eu posso sim. Tudo que Deus pede, Ele faz em mim. Na força de Yahushua eu vou vencer. É dele o poder pra eu permanecer. Não falta, não falta, não vai faltar. Meu pastor cuida, vai me suprir já. Das suas riquezas Ele vai prover. Em Cristo e Yahushua. Quem é a nossa força? Yahushua. Quem supre tudo? Yahushua. Quem nunca falha? Yahushua. Então declara: nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Eu posso crer. O que Ele prometeu vai acontecer. Se Ele é meu pastor, eu vou descansar. Na força de Yahushua eu vou avançar. Não falta, não falta, não vai faltar. Minha esperança tá no Deus que dá. Ele me sustenta, Ele é fiel. Eu canto vitória, porque Ele é meu Deus. Mesmo que eu chore, não vou desistir. O cuidado do Pai nunca falha aqui. Eu sigo cantando, aprendendo a confiar, porque com Deus nada vai me faltar. Eu não sei como você amanheceu hoje. Não sei dos seus desafios, das suas lutas, mas o que eu sei é o que Ele brada no meu espírito. Nada vai nos faltar. Amém? Então, vamos confiar, vamos crer, vamos perseverar, olhar com os olhos da fé. Tá desafiador? Tá desafiador. Para vocês terem uma noção, o bairro que a gente mora aqui é muito tranquilo, mas agora começou uma guerra de milícia. Ontem, de madrugada, foi tiro para todo lado e um jovem foi assassinado. E agora minha sobrinha estava falando comigo, pedindo para que se a gente fosse resolver alguma coisa na rua, resolva durante o dia, porque a situação não está fácil. A gente vê, e é o que eu falei, fevereiro, carnaval, os demônios estão aí, soltos, e quem não tem apego com o Senhor, quem não está nos pés do Senhor, passa a ser alvo fácil, passa a ser usado, de forma errada. Então, eu sei que desafios estão acontecendo, gente. Todos nós estamos passando por desafios, todos nós estamos enfrentando batalhas, mas a gente precisa lembrar quem é o nosso pastor.
E se ele prometeu, ele vai cumprir. E tudo que nos acontece é para melhorar, é para mostrar o que tem de melhor em nós através dele. Então, que todos os pastores, Suzaninha, minha pastorinha, ouçam, né, com ouvidos de ouvir, que recebam essa aula como um carinho do Senhor. Ah, mas eu não sou pastora. Também é para você, porque todos nós, independente do chamado, carregam um lado pastoral, porque quem cuida de pessoas tem o amor por pessoas como o pastor, né, que deu a sua própria vida por nós. Então, que nós possamos, de verdade, caminhar com fé, com esperança, com alegria, crendo que tudo isso vai passar, gente. Tudo que está acontecendo, a gente sabe, está na palavra, os sinais são reais. Quem tem intimidade, quem está no espírito, compreende, né, que não está nada solto, não tem nada aleatório, nada está fora do controle do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças rendemos a Ti por esse tempo na Tua presença, recebendo o pão da Tua palavra, recebendo, Senhor, Teus ensinamentos. Continua conosco, Pai, entra na nossa vida, nos abastece, Senhor, com Teu poder, livra-nos de todo mal, que a Tua palavra entre, Pai, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, que tudo que o Senhor tem para revelar, todas as chaves, todos os ensinamentos, sejam guardados, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos ser exatamente quem o Senhor nos fez para ser, na singularidade do chamado que carregamos. Nos ajuda a combater a mente preocupada, o coração acelerado, todo tipo de dificuldade, Senhor, que possa existir em nós nessa hora. Mas entregamos tudo nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos dar paz, a paz que excede todo entendimento, para aprender mais de ti. Assim oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Alxa. Amém, amém e amém. Vamos compartilhar o link? Quem você olhou que não está na sala que você lembrou, manda o link. Amém? Quem está com disponibilidade de leitura? Pastora Fernanda? Mais alguém? Sandra, mestra Sandra? Mais alguém? Eu caí, mas voltei, mãe. Aham. Mais alguém com disponibilidade de leitura? Pastora Fernanda, mestra Sandra. Não tem mais nenhuma pastora, não? É disponível para fazer leitura? A minha internet está oscilando bastante desde ontem, depois da chuva, mas se eu cair, eu vou voltando. Tá certo, sem problema. Pastora Ana Paula, aleluia.
Tranquilo, filha. Que Deus te acompanhe todo o tempo. Mais alguém? Amém. Pastora Fernanda, lê a página 2. Mestra Sandra, a página 3. Já já eu te dou a página para leitura também, pastora Ana Paula. Amém. Aula 10, Pastor de Almas. Os tipos de escolhidos, visão geral. Introdução geral. Por que falar dos tipos de escolhidos? Nem todo escolhido é chamado para fazer a mesma coisa, mas todo escolhido é chamado para fazer algo. O erro de muitas pessoas não é a falta de unção, é a falta de entendimento do seu lugar no corpo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Ial não chama de forma genérica, ele chama por identidade, função e tempo. Yalcha não escolheu 12 iguais, ele escolheu 12 diferentes, com temperamentos, histórias, dores e funções distintas, e os alinhou pelo amor, pela verdade e pela obediência. Ruach HaKodesh não distribui dons aleatoriamente, ele capacita conforme o chamado eterno que já estava no corpo de Al. Propósito geral deste estudo. Este módulo complementar existe para revelar quem é o escolhido, nomear o tipo de chamado que ele carrega, confrontar fugas, medos e distorções, curar confusões entre identidade e comparação, posicionar cada discípulo no lugar certo do corpo, preparar uma geração madura, consciente e responsável, ativar os escolhidos para essa geração e as futuras. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. Este estudo não é para inflar ego, é para alinhar caráter, missão, jornada e propósito. Visão geral. Os tipos de escolhido. A Bíblia revela diversos tipos de escolhidos, entre eles libertador, Êxodo 3:10, Miqueias 2:13. Profeta intercessor, Nato, 2 Samuel 24:11, Ezequiel 1:14. Sensível, vaso de misericórdia, Jeremias 8:21, 9:1. Construtor do reino, Êxodo 31, 2 e 3. Intercessor de brecha, Daniel 9:3, Ezequiel 22:30. Financiador do reino, Lucas 8:3. Curador, Lucas 4:18. Governador administrador, Gênesis 41, 39-41. Mestre da palavra, Neemias 8:8. Pastor de almas, João 10:11. Evangelista de fronteiras, Atos 8:5-8. Apóstolo, pioneiro, Romanos 15:20. Cada um será tratado individualmente, com profundidade, verdade e responsabilidade. Chaves proféticas gerais. Chamado nem status, é serviço. Escolhido sem posicionamento, vira ferido. Identidade ignorada gera frustrações espiritual. Comparação é sabotagem do chamado. Quem foge do chamado, adoece na alma. Quando o escolhido entende quem é, o reino avança. Amém. Amém. Fundamento profético do pastor de almas. Quando o cuidado se torna expressão viva do amor de Al. Antes de falarmos de pastoreio, precisamos alinhar o coração. Pastor de almas não é função, é entrega. Não é cargo, é responsabilidade espiritual sobre vidas. João 10:11 nos diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa declaração de Yalcha estabelece o padrão eterno do pastoreio e é o único momento que o próprio Yalcha define quem ele é. Ele caminha nos 5 ministérios, ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi mestre, mas o único que ele declara
é o pastor. Eu sou o bom pastor. Então, a gente tem que ter um entendimento. O pastor de almas não governa pela força, não libera pelo medo, não cuida à distância, não usa pessoas. Ele conhece as ovelhas, caminha junto, protege, corrige, restaura, permanece, porque pastorear é assumir o peso do cuidado, não é o peso do outro, é o peso do cuidado com o outro. Tá claro isso? Ana Paula, pastora Ana Paula, lê a página 5, por favor. Página 5. Cadê? Ai, Deus. Achei que o microfone não estava ligado. Peraí. Tá. Mini decreto da travessia, aula 10. E ao eterno. Eu reconheço que que vidas não são números, e pessoas não são projetos. Renuncio todo pastoreio frio, toda liderança distante, e toda responsabilidade sem amor. E Alcha, tu és o bom pastor, aquele que não abandona, que não foge do lobo, que não negocia vidas. Ensina-me a cuidar como tu cuidas, a amar como tu amas, e a servir sem buscar retorno. E Alcha Hakodesh, Espírito Santo, alinha o meu coração, cura minhas motivações, fortalece minhas emoções, e estabelece em mim um espírito pastoral saudável. Eu recebo o chamado de pastora, de alma, não para dominar, mas para proteger, restaurar e conduzir vidas ao centro da tua vontade. Em nome de Alcha, amém, amém, amém. Amém. A nossa base bíblica está em João 10, que a gente leu, e também tem a complementar, que está em Ezequiel 34, do 11 a 12. Eu mesmo buscarei minhas ovelhas, procurarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as feridas e fortalecerei as fracas. Este é o coração pastoral de Iau. Essa é a essência do coração de Iau. Verdade que precisa ser selada. Quem não ama pessoas não pode pastorear pessoas. Quem não suporta processos não sustenta pastoreio. Quem não cuida no secreto não deve cuidar no público. De cara, o que o Senhor já está dizendo? Se tu não tiver tempo comigo, se tu não tiver tempo de secreto comigo, se eu não cuidar de você, ovelha e eu, pastor, você não vai ter capacidade de ser pastor ou pastora para cuidar das outras ovelhas. Então, primeiro, eu tenho o meu cuidado enquanto ovelha. Eu vou aos pés do Senhor, deixo o Senhor fazer o que é necessário ser feito, me preparar para que eu possa cuidar das ovelhas dele. Tá claro isso, gente? Amém. Chaves proféticas. Pastorear é amar, cuidar é responsabilidade espiritual, presença gera segurança, amor sustenta autoridade, e Iau confia vidas a quem cuida como ele. E olha que interessante, estou aqui lendo para vocês, e olha o que o Ruach HaKodesh trouxe no meu coração. Eu sou executora, sou apóstola, comunicadora, beleza? Caminho nos 5 ministérios. Mas o que eu sempre ouvi na minha vida? Você não tem paciência com pessoas. Eu sempre ouvi isso. Você não tem paciência com pessoas. De certa forma, eu acreditei nisso. Não na totalidade, mas acreditei. Aí agora, lendo aqui, ele vem no meu ouvido e disse assim: você suporta processo, não suporta, Vânia? Você está cuidando das minhas ovelhas, não está cuidando, Vânia? Como é que tu não ama pessoas? Vê o que o inimigo faz com a gente e tão sutilmente a gente pega e acredita naquilo ali.
Mas se eu não amasse pessoas, se eu não tivesse o meu lado pastoral, eu não suportaria o processo. Ninguém suporta processo se não tiver o seu lado pastoral desenvolvido. Ok? Aí, quando ele diz, né? Pastorear é amar. A senhora ama sim, somos resultado. Amém. Pastorear é amar. Cuidar é responsabilidade espiritual. Presença gera segurança. Amor sustenta autoridade. E ao confia vidas a quem cuida dele. Se ele está me confiando, olha o que eu quebrei agora, gente. Amém por isso. É o que eu falo. Toda aula, por mais que eu já tenha feito, preparado, lido, relido, no momento que eu estou ensinando, ele continua falando comigo. Pastora Fernanda, lê o tópico 2, por favor. Tópico 2. O que é ser pastor de almas segundo a Bíblia? E o que não é? Restaurando o verdadeiro pastoreio e curando distorções. Base bíblica central. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Alcha não definiu o pastoreio por cargo, mas por entrega sacrificial. O que é ser pastor de almas no reino? O pastor de almas é o escolhido levantado por Ial para cuidar de pessoas de forma contínua, proteger vidas espiritualmente e emocionalmente, acompanhar processos de crescimento e cura, orientar com amor e verdade, permanecer mesmo quando é difícil, assumir responsabilidade espiritual real. 1 Pedro 5, 2 e 3. Cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, não por obrigação, mas com prazer. Pastorear é estar presente, não apenas disponível. O pastor de almas conhece pelo nome, escuta com atenção, corrige com amor, ora constantemente, carrega o peso junto, não abandona no meio do processo. Provérbios 27, 23. Conheça bem o estado das suas ovelhas. O que o pastor de almas não é? Aqui quebramos mentiras e feriram muitos. Não é gestor de multidões sem vínculo, líder distante e inacessível, controlador de decisões pessoais, manipulador emocional, alguém que usa a culpa como ferramenta. Ezequiel 34, 4. Vocês não fortaleceram as fracas, nem curaram os doentes. Não é Salvador, só Yalcha salva. Dono das ovelhas, alguém que substitui Deus, líder que foge quando há conflito. João 10, 12. O empregado foge quando vê o lobo carregar. O empregado foge quando vê o lobo chegar. Distorções comuns no pastoreio. Pastorear é controlar. Não. Pastorear é orientar e proteger, não dominar. Cuidar de todos igualmente. Cada ovelha tem necessidade específica. Amor dispensa a verdade. Amor verdadeiro confronta quando necessário. Provérbios 3:12. O Senhor corrige a quem ama. Vamos parar aqui só um pouco. Algo que a gente precisa de verdade quebrar dentro de nós e entender, não só no nosso chamado, mas até daqueles que a gente segue, ou que a gente acompanha, ou que a gente tem algum vínculo. O fato de eu ser pastora não me dá direito de querer controlar a vida das minhas ovelhas. Eu não tenho controle sobre isso. O controle é de Deus. Eu não posso olhar para as ovelhas, você tem que fazer assim, você só pode fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, ou se vocês são ovelha do ministério apostólico em prol do reino, estão proibidas de ir em outra igreja. Em nome de Jesus, gente. Isso não é de Deus. O pastor não controla. O pastor orienta e protege. Ele não domina a vida do outro. Isso tem que ficar muito claro. E outra coisa, eu tenho que olhar para as ovelhas na singularidade que elas são. E ser o pastor na necessidade delas. Não no meu querer. Não do meu jeito. Não da forma que eu acredito que tem que ser igual para todo mundo. Porque se nós somos singulares,
se nós temos dons e talentos específicos que o Senhor nos deu para cumprir um propósito específico que é nosso, eu não posso achar que eu tenho que tratar todo mundo do mesmo jeito. Ok? Isso tem que ficar muito claro. E outra, não é porque eu amo que eu não vou falar a verdade. É justamente o contrário. Pelo fato de eu amar, é que eu tenho o dever de falar a verdade, com amor. Tá claro isso para vocês? Wanda, querida, seja bem-vinda. Feliz demais te ver aqui. Pode continuar, pastora Fernanda. Verdade que precisa ser selada. O pastor de almas não cria dependência dele. Ele conduz as ovelhas à dependência de Deus. Exatamente. Pastoreio saudável. Gera segurança, promove crescimento, fortalece identidade, prepara para a maturidade. Colossenses 1:28. Advertimos e ensinamos para apresentar todo ser humano maduro em Cristo. Chave profética. Pastorear é permanecer. Amor precede autoridade. Cuidado gera confiança. Verdade cura. E ao confia vidas a quem ama pessoas. De cara, nós já estamos entendendo, ou se não, vamos entender agora. Se Deus está enviando para a tua vida ovelhas, pessoas que te procuram para falar alguma coisa, para pedir um conselho, ele já está dizendo, tu ama as pessoas. Porque se você não amasse, ele não enviaria. Ok? Então, isso já se quebra aqui. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas como é que eu vou falar para essa pessoa se quem eu sou? Né? Pecadora, toda errada, como é que eu vou falar? Se Deus lhe confia a alguém, é porque ele sabe que você ama a pessoa, né? Ama cuidar de pessoas e ele sabe que você já tem capacidade para, com o seu testemunho, ajudar alguém. Ok? Outra coisa, eu não posso ser uma pastora que gere nas minhas ovelhas a dependência na minha pessoa. Eu tenho que ensiná-la a ser dependente com Deus, da mesma maneira que eu sou. E olha o que é interessante. Muitas vezes a gente entra para a igreja, a gente está ali, está servindo, a gente se empolga, gosta do pastor e tudo mais, mas a gente não presta atenção se aquele pastor tem dependência a Deus. Se aquele pastor faz as coisas na dependência de Deus. Esse é uma das chaves poderosas para você saber se o lugar que você está e a liderança que está sobre você é dependente do Senhor. Porque se ela for aquela liderança que faz tudo na força do braço, que não aceita, né, nenhum tipo de conselho, orientação, ele vai querer que você seja apegado a ele, que você exalte a ele, que você diga, eu só sou assim porque o pastor falou isso para mim, o pastor fez isso para mim. O pastor, o profeta, o evangelista, seja o ministério que for. O que a gente precisa entender é que não é para gerar esse apego, esse vínculo ao homem, mas perceber se aquele homem ou aquela mulher tem dependência no Senhor. Porque quem tem dependência no Senhor dá liberdade para as pessoas criarem essa dependência também a Ele. Ok? Propósito dessa aula. Por que IAL levanta pastores de almas neste tempo? Discernimento profético do tempo, que é o Kairos de Deus. Estamos vivendo um tempo de muita exposição, muita ferida emocional, muita gente ferida dentro da igreja e pouca presença pastoral verdadeira. E ao não estar levantando apenas pregadores, porque outra confusão. As pessoas acham que ser pastor é estar no púlpito pregando. Não é isso. Isso é um acréscimo ao chamado de pastor, que nem todo pastor carrega. E está tudo bem com isso. Não é porque eu sou pastora que eu tenho obrigação de estar todo domingo no púlpito pregando.
Eu preciso entender isso e descansar sobre isso. Porque tem pastores que vão ficar cuidando das ovelhas sem precisar estar no palco, sem precisar estar no púlpito, sem precisar estar no holofote. Ok? Vou dar um exemplo. A pessoa não está na sala, eu não vou dar nome, mas vou falar a situação. Tem uma filha aqui do ministério que ela é assistente social e ela é católica. Mas o chamado dela é pastora. E quando eu disse que ela era pastora, a resposta dela para mim foi assim: não me leve a mal, eu tenho o maior respeito por você, creio no que você fala, mas eu não vou mudar a minha religião, não vou sair da minha igreja, porque eu não vou ser pastor para estar dentro da igreja evangélica pregando. Aí eu comecei a rir. Aí ela, você está rindo de quê? Falei, porque você não entendeu nada. Eu não falei de religião. E eu vou te responder fazendo uma outra pergunta. Qual foi a profissão que você escolheu para viver nesse tempo? Para trabalhar? Ela, assistente social. Eu falei, por quê? Ela, porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu falei, e o que um pastor faz? Você é pastora de essência, Mi, sabe? E você precisa entender isso. Eu não falei da igreja, não falei do rótulo, não falei nada. Eu estou falando de uma identidade ministerial que todos nós carregamos. E você, por ser pastora, escolheu ser assistente social para cuidar de vidas. Você faz aquilo que você foi criada para fazer. Aí ela parou. Ela sabe que tu tem razão, porque desde sempre, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Eu falei, isso está na essência de um pastor. Aí quebrou a religiosidade, porque o que veio primeiro para quando ela ouviu foi a religiosidade, e ela agora entendeu. Então, a gente precisa compreender. Ninguém está falando que vai ser pastor, que vai ser pregador, que vai estar todo domingo com a Bíblia na mão. Não, você pode ser pastora e estar na sua casa fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Deus te usa como pastor no seu trabalho, Deus te usa como pastor na sua vizinhança, Deus te usa como pastor na sua família. Quantas vezes Tiago também diz que não, porque não sabe falar e é tímido. Deixa eu abrir aqui. Peraí. E é tímido. Mas depois ele é bom cuidador, atencioso. Foi exatamente isso que ele disse. Amém, amém. Aí você falou pelo Espírito. E é sobre isso. Gente, quando eu fui consagrar os meninos no encontro lá em Uberlândia, um dia antes, eu não tinha falado nada do que eu ia fazer, tá? No dia antes, Leilinha, que bom te ver aqui. No dia antes, eu lá organizando as coisas que Deus mandou, aí o Isaac, o esposo dela, chegou perto de mim e falou assim, Vânia, posso te pedir um favor? Não me consagra pastor, não. Aí eu olhei para ele e falei, mas quem te disse que eu vou te consagrar pastor? De onde você tirou isso? Ele, não, Deus já botou isso no meu coração desde a tua chegada. Mas não me consagra, não, porque eu não sou pastor, eu não vou ficar com Bíblia embaixo do braço, eu não vou estar pregando na igreja. Eu falei, comecei a rir, falei, Isaac, tu é pastor porque você gosta de cuidar de pessoas. Você é pastor porque você ama ajudar aqueles que necessitam. Ou eu estou errada? Ele, não, isso aí você está certo. Eu falei, pois é, você apoia a Bia em tudo que ela faz, quando ela abre a porta da casa para acolher os necessitados, quando ela sai para ajudar os necessitados, e você se sente útil e feliz quando você faz isso. Ou eu estou errado? Ele, não. Eu falei, então você é o quê? Ele, pastor, você está certa. E aí ele foi consagrado. Então, a gente precisa, sabe, desmistificar esses rótulos. Esse é mais audacioso que... mais audacioso que você mesmo. Mas, minha filha, não tem jeito, não. Quando Deus marca, não adianta. Então, a gente precisa desmistificar essa história. Porque, meu Deus, a Vânia falou que eu sou pastora. Ai, Deus me livre. Eu conduzindo o culto, eu pregando, não, de jeito nenhum, mas não vou... Você já exerce a função de pastora quando você está acolhendo e fazendo as coisas aí que está dentro do seu coração. E a gente precisa entender que o pastor não é quem está pregando. Até porque, se a gente fosse levar ao pé da letra, quem é o ministério que tinha que estar todo domingo no púlpito pregando?
Qual é o ministério que tinha que estar fazendo isso? Fala, minha gente. Pastor, Não. Era o evangelista. O evangelista não tem a missão de pregar as boas novas? Então, todo evangelista tinha que estar todo domingo no púlpito pregando. Se a gente for por essa lógica. Aí o segundo, o mestre, porque tem o dom do conhecimento, tinha que estar pregando também, porque tem que estar ensinando. Mas é raro você ver um mestre pregando dentro da igreja. Então, são rótulos que nós aprendemos de forma errada e que precisamos entender. Outro exemplo que eu vou dar porque ela está na sala. O esposo dela é pastor. Ela também tem um chamado pastoral, com um cunho muito mais para o profético, que é a Leila. Então, a Leila auxilia o Edson na igreja, mas isso não significa que ela está à frente de um pastoreio, que ela é responsável pela igreja, mas ela apoia, ela cuida, ela ajuda, ela direciona, e principalmente ao Edson. Então, são dons que a gente tem, que estão dentro da gente, foram nascidos em nós, que a gente precisa amar e respeitar, sem rotular. Ok? Em Jeremias 3,15 diz assim: então lhes darei pastores segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. O coração de Al não é distante, é cuidador, restaurador e fiel. Então, o propósito central dessa aula, ela existe para restaurar o verdadeiro significado do pastoreio. Espera aí, deixa eu ver o que a Leila mandou. Hoje faz 3 anos que Deus confirmou o chamado na vida do Edson. Amém, Leilinha, amém. Restaurar o verdadeiro significado do pastoreio, curar distorções causadas por abusos pastorais, alinhar o coração do pastor ao coração de Deus, formar cuidadores espirituais saudáveis, ensinar limites, presença e responsabilidade, despertar pastores que não fogem da dor. Ok? Isaías 40:11. Ele cuida do seu rebanho como um pastor, leva os cordeirinhos nos braços. Quantas pessoas você, que é pastor, carrega a sua família no braço? Seja o filho, seja o esposo. Você vê a pastora Rosiane mesmo. Toda introspectiva, analista inteira, mas é pastora, carrega o Kleber, cuidando. As primeiras ovelhas que Deus deu à pastora Rosiane foi o Kleber e a família dela. E aí ela está ali cuidando. Ela tem chamado profético, ela tem dons proféticos, ela tem um discernimento aguçado, mas ela é pastora. Conseguem entender? A gente vai caminhar por vários dons, mas eu preciso saber e reconhecer a identidade ministerial que eu carrego. Amém? Por que Ial levanta pastores de almas agora? Porque há muitas ovelhas feridas. Muitas pessoas amam a Deus, mas estão machucadas, cansadas, desiludidas com líderes. Não querem nem saber de Deus. O líder que feriu, mas ela põe tudo isso aonde? Na conta do Senhor. Então, em Mateus 9,36, diz assim: viu a multidão e teve compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O pastor de almas é resposta de Deus à dor silenciosa. Para pensar agora. Para aí 5 segundinhos e para pensar. Quantas vezes Deus te enviou para um lugar que você nem entendeu por que foi, mas quando você chegou lá, ele te deu uma ovelha ferida. Para que você cuidasse dela. Para que você falasse algo para ela. Para que você apenas contasse o seu testemunho, que virou resposta para aquela ovelha. Quantas vezes você está aí no seu trabalho, de boinha, só atendendo telefone, tal, passando ligação, aí Deus manda alguém que pensa que só queria uma ligação, mas para você ser usada para falar na vida daquela pessoa, para algo específico naquele momento.
Quantas vezes você sai, como eu, às vezes saio daqui, vou na peixaria, comprar peixe e chego lá é para liberar uma palavra para o menino. Quando Deus sabe que o nosso coração está disponível, ele vai nos usar onde ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele determinar. Amém? Por que o pastoreio foi confundido com controle? E ao estar restaurando, cuidado sem dominação, autoridade sem abuso, correção sem violência emocional. 2 Coríntios 1, 24. Não queremos dominar sua fé, mas trabalhar para a sua alegria. Deus está nos mostrando que hoje muitos homens, por vaidade, orgulho, medo de perder o cargo, eles se tornam dominadores. Eles não querem que as ovelhas cresçam. O que eles querem é que elas fiquem independentes dele, porque eles se sentem útil dessa maneira. Ele se sente importante dessa maneira. O culto só funciona se eu estiver à frente. A ação só acontece se for eu que estiver dirigindo. A oração só tem poder se for eu que estiver orando. Tudo isso é orgulho. É o trono do orgulho reinando no coração daquela pessoa. Por que o Espírito Santo opera através do cuidado? Ruach HaKodesh não se manifesta só no poder, mas ao acolhimento, na escuta e na restauração. Gálatas 6, 1, 2. Se alguém cair em pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo a se levantar com mansidão. Sabe o que eu acho bacana do jeito de Deus trabalhar? A Fernanda, ela sempre fala sobre isso. E aí, outro dia, na oração, quando ela falou, eu falei assim, oh Deus, por que ela fala tanto desse abraço? E aí o Senhor disse a mim, falou assim, porque no dia que eu te levei para encontrar com ela, você não pregou para ela, você não falou da vida dela, você não perguntou nada sobre ela. Você só abraçou e disse que amava ela e que Deus amava ela também. Então, ali foi o meu cuidado sobre a vida dela. E é isso que muitas vezes a gente pode fazer e a gente não faz. Porque a gente pensa assim, eu não tenho uma palavra para dar para essa pessoa. Mas eu nem sei direito a Bíblia para poder entregar uma palavra para essa pessoa. Vai lá. Dá só um abraço. Se não puder abraçar, segura na mão. Olho no olho. E diz aquilo que é verdade. Deus te ama. E eu também. Você vai ver o quanto isso tem de significado na vida do outro. O quanto isso é importante, pode ser a virada de chave fatal na vida daquela pessoa para que ela encontre o caminho. Nem sempre Deus vai te usar com Bíblia na boca, dizendo os endereços da Bíblia, pregando. Ele vai te usar acolhendo, abraçando, respeitando e amando. Por que discípulos precisam de acompanhamento? Pregar alcança, ensinar forma, pastorear sustenta. Pregar a palavra, quem é que faz? O evangelista. Ensinar traz a formação. Quem é que ensina? O mestre. Mas quem sustenta a ovelha é o pastor. Aquele que pastoreia, que cuida, que ama, que acolhe. Atos 20, 28. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho que ele comprou com o seu próprio sangue. Uma das coisas que a gente tem que aprender, e eu quero que você pare agora e pense comigo. Deus te encontrou, sim ou não? Está transformando a tua vida, sim ou não? Pagou o preço na cruz pelos teus pecados, sim ou não? Mas ele também fez isso por todos os outros. Você não é exclusivo. Então, nós não temos o direito de olhar para as pessoas e julgá-las, condená-las,
apontar o dedo. Porque ele, como diz esse versículo, comprou com o seu próprio sangue todo o rebanho. E quem é todo o rebanho? Todos nós. Aqueles que já saíram do pecado e aqueles que ainda estão no pecado, mas que ele tem a esperança que se converta, que se alinhe, assim como nós. Vai ter gente que não vai se alinhar? Vai. Vai ter gente que não vai querer Jesus? Vai. Vai ter gente que não vai obedecer? Vai. Mas você não pode se basear nisso. Você tem que fazer o que te cabe. Então, você foi chamado para quê? É isso que você vai fazer. Independente do resultado do outro. Você vai entregar a tua semente. Se o outro vai regar a semente, vai fazer essa semente crescer, é com ele. Ok? Você não tem que se sentir pequeno, você não tem que se sentir minúsculo, você não tem que se sentir incapaz, você não tem que se sentir imerecedor. Deus, ele tem algo contigo, como tem comigo, tem com todos nós. E cada um vai cumprir o chamado de acordo com o nível de obediência que entrega. Ok? Porque o futuro do reino depende de pessoas curadas. Porque feridos ferem, curados cuidam. Quando eu estou curada, eu vou cuidar. Para que outras pessoas feridas, como eu fui um dia, sejam curadas. Salmos 23, 3. Ele renova minhas forças e me guia por caminhos certos. Pastores de almas preparam uma geração emocionalmente saudável. Verdade que precisa ser assumida. O pastor de almas não trabalha com pressa. Ele respeita processos. Ele entende o tempo da cura. E ao não confia corações a quem ama resultados mais do que pessoas. Chave profética. Pastoreio é resposta à dor. Presença cura feridas. Amor restaura identidade. Cuidado sustenta a fé. E ao levanta pastores segundo o seu coração. Amém? Pastora Fernanda leu o tópico 4. Mestra Sandra leu 5. E pastora Ana Paula o 6. Pode fazer a leitura. Tópico 4. Quem é o pastor de almas? Identidade bíblica, perfil comportamental e exemplos nas escrituras. Número 1. Identidade bíblica do pastor de almas. O pastor de almas é o escolhido levantado por Ial para cuidar de pessoas por inteiro. Espírito, alma e, quando necessário, orientar até o cuidado do corpo. Eita, Jesus. Ele não apenas conduz caminhos espirituais, ele sustenta processos humanos com graça e verdade. Gratidão, Pai. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer aqui não é informação, é vínculo, presença e responsabilidade. 2. Marcas essenciais do pastor de almas. O pastor de almas tem compaixão genuína, escuta mais do que fala, percebe o que não é dito, não acelera processos, sabe quando corrigir e quando acolher, ora pelas ovelhas pelo nome e permanece mesmo quando é cansativo. Romanos 12, 15. Alegrem-se com que se alegram e chorem com que os que choram. Pastorear é compartilhar peso, não apenas dar direção. 3. Perfil comportamental do pastor de almas. Predominância, planejador e cromático. Paciência, estabilidade emocional, escuta profunda, constância, confiança transmitida pela presença. Em desalinhamento, evitar confrontos necessários, dificuldade em impor limites, excesso de tolerância, carregar pesos além do saudável. Traço secundário comum, analista melancólico. Sensibilidade, empatia profunda, atenção aos detalhes emocionais, discernimento. Em desalinhamento,
absorve dores alheias, tendência ao esgotamento emocional, autocobrança excessiva. Quando alinhados pelo Ruach HaKodesh, o planejador sustenta o ritmo do cuidado. O analista discerne as profundezas do coração. 4. Exemplos bíblicos de pastores de almas. Moisés, Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Intercedia pelo povo, suportava a murmuração, caminhava com uma nação imatura, carregava o peso do rebanho. Davi, Salmo 78, 72. Cuidou dele com o coração íntegro e os guiou com as mãos habilidosas. Coração sensível, liderança pastoral, cuidado com justiça e misericórdia. Yalcha, o pastor perfeito. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos os que estão cansados, e eu lhes darei descanso. Acolhia os feridos, restaurava os quebrados, confrontava com amor, cuidava, nunca descartava pessoas. Paulo, coração pastoral. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Somos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Ensino com cuidado, correção com vínculo, liderança com afeto. 5. Um ajuste necessário de identidade. O pastor de almas não é salvador. Ele aponta para o Salvador. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastor humano cuida, acompanha, orienta, ora. Mas quem cura, transforma e salva é Yahweh, por meio de Yalcha, no poder de Ruach HaKodesh. Verdade que precisa ser selada. Pastores de almas não trabalham com pressa. Eles respeitam o ritmo da cura. Eles não abandonam no meio do caminho. Yahweh confia corações feridos a quem sabe amar sem se perder. Chave profética. Pastorear é caminhar junto. Presença gera segurança. Escuta, cura. Amor sustenta a autoridade. E Yahweh forma pastores segundo o seu coração. Tópico 5. Tronos contrários e sabotados do pastor de almas. Como atuam, como ferem o pastoreiro e como são vencidos pela verdade do reino. Princípio espiritual fundamental. O inimigo não tenta tirar o pastor do rebanho. Ele tenta adoecer o coração do pastor. Quando o pastor adoece, o cuidado vira peso. O amor vira... Peço perdão. O cuidado vira peso. O amor vira obrigação. A presença vira exaustão. E o pastoreiro perde a vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Trono do Salvador. Se eu não cuidar, ninguém cuidará. Como atua. Assumir responsabilidade que não são suas, carregar decisões alheias, dificuldade em soltar pessoas, culpa quando alguém cai, raiz espiritual, confundir chamado pastoral com o lugar de Cristo. Como vencer? Reconhecer que só Jesus salva. Aprender a apontar para Deus, não para si. Estabelecer limites saudáveis. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor. Trono da culpa pastoral. Como atua? Autocobrança excessiva. Sentimento constante de insuficiência. Sensação de nunca fazer o bastante. Dificuldade de descansar. Raiz espiritual. Perfeccionismo espiritual e comparação. Como vencer? Descansar na graça. Lembrar que processos pertencem a Deus. Aceitar limites humanos. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados. Trono da observação emocional. Sentir tudo como se fosse seu. Como atua? Carregar dores alheias. Perder clareza emocional. Esgotamento silencioso. Confusão entre empatia e fusão. Raiz espiritual.
Fala de limites emocionais e espirituais, como vencer, separar empatia de absorção, entregar a Deus o que não é seu, manter vida de oração e descanso. 1 Pedro 5,7. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Quarto trono do medo de perder o rebanho. Controle disfarçante de cuidado. Como atua? Dificuldade em permitir autonomia, interferência excessiva, controle de decisões pessoais, insegurança relacional. Raiz espiritual. Medo de rejeição e insegurança afetiva. Como vencer? Confiar no agir de Deus, formar pessoas maduras, permitir crescimento com liberdade. Galatas 5:1. Foi pela liberdade que Cristo nos libertou. Quinto trono da solução pastoral. Cuidar de todos sem ser cuidado. Como atua? Isolamento emocional, falta de apoio, dificuldade de pedir ajuda, desgaste progressivo. Raiz espiritual, crença de que o pastor não pode ser frágil. Como vencer? Caminhar com comunhão, buscar cobertura espiritual, permitir-se ser cuidado. Eclesiastes 4:9-10. É melhor serem 2 do que 1. Trono da frustração com processos lentos. Como atua? Querer acelerar curas. Impaciência com recaídas. Endurecimento do coração. Desânimo. Raiz espiritual. Expectativa de resultados imediatos. Como vencer? Lembrar que cura é processo. Confiar no tempo de Deus. Permanecer fiel, mesmo sem resultados visíveis. Galatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Alerta profético. Pastores adoecidos ferem sem querer. Cuidado sem limites gera esgotamento. Amor sem verdade gera dependência. Pastoreio saudável gera cura, segurança e maturidade. Chave profético. Pastores não são salvadores. Limites protegem o cuidado. Empatia na observação. Descanso espiritual. Deus sustenta quem cuida segundo o seu coração. Amém. Tópico 6. Maiores desafios do pastor de alma e como vencê-lo. Verdade norteadora. O maior desafio do pastor de alma não é amar. É amar sem se perder, cuidar sem adoecer e permanecer sem endurecer. Provérbios 13:12. A esperança adiada faz adoecer o coração. Pastoreiro sem alinhamento interior adoece silenciosamente. Desafio: cuidar sem assumir o lugar de Deus. Como se manifesta? Resolver tudo pelas pessoas, decidir por elas, carregar consequências alheias, dificuldades em soltar processos. Raiz espiritual. Confusão entre responsabilidade pastoral e dependência espiritual. Como vencer? Apontar constantemente para Yahweh. Ensinar a autoridade espiritual. Orar com a pessoa e não no lugar delas. Jeremias 17:7. Bendito é aquele que confia no Senhor. Desafio. Vamos só um minuto, vamos abrir um parênteses aqui. Tá. Eu, enquanto pastor, eu preciso ter a consciência, a tranquilidade, que eu tenho a responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas não de assumir por elas o processo. Isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes a gente se sente culpado, porque um filho não está fazendo o que deve, porque um pai, uma mãe, um marido, um amigo, ou alguém da igreja não está fazendo aquilo que a gente está falando, que a gente já sinalizou, que Deus nos usou para mostrar. E a gente acaba querendo fazer tudo pela pessoa.
E tem processos que a pessoa vai precisar passar para poder reconhecer Deus. Assim como nós tivemos os nossos processos para encontrá-lo. Então, de repente, você pode estar passando agora, vivendo com a pessoa, tendo contato com a pessoa que está passando por provas. E você acaba querendo entrar nesse lugar para tirar a pessoa da prova, impedindo a mão do Senhor de fazer o que é necessário ser feito. Eu sou pastor, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou chorar junto, eu vou rir junto, eu vou falar o que Deus mandou, mas eu não vou botar a mão para que ela deixe de viver o processo. Conseguem entender isso, gente? Porque tem coisa que vai ser do mesmo jeito. Para pensar aqui comigo. Antes de tu aceitar Yahshua na tua vida, antes de você aceitar Jesus de verdade, quantas pessoas foram perto de você e falaram de Jesus e você não ouviu? Quantas pessoas te deram conselhos e você não deu atenção? Até que chegou o dia de você ter o teu encontro com ele. E a partir disso, você começar a ser tirada de lugares, você se afastar de pessoas, você ter o seu processo com ele, porque a dependência tem que ser dele. A dependência tem que ser total com ele. Não adianta a gente querer forçar, nem pular etapas. A gente precisa entender isso. Tá claro para vocês? Sim ou não? Beleza. Pode continuar, pastora. Desafio 2. Não se esgotar emocionalmente. Como se manifesta? Cansaço constante, falta de alegria, irritabilidade, desejo de afastamento. Raiz espiritual. Excesso de entrega sem descanso e limites. Como vencer? Estabelecer ritmos saudáveis, separar tempo de descanso, cuidar da própria alma. Marcos 6:31. Venha comigo para um lugar tranquilo e descanse um pouco. Desafio 3, né? Lidar com ingratidão e rejeição. Como se manifesta? Dor silenciosa, fechamento de coração, desânimo, vontade de desistir, raiz espiritual, expectativa de reconhecimento humano. Como vencer? Lembrar para quem se cuida, descansar na aprovação de Deus, manter o coração limpo. Colossenses 3:23, trabalhando de todo o coração como para o coração, para o Senhor. Trabalhei de todo o coração como para o Senhor. Abre parênteses aqui. Tudo que a gente faz é natural do ser humano gerar uma expectativa de ouvir o que o outro vai falar sobre o que você está fazendo. Quando você faz, é natural a gente ver, pô, mas fulano vai falar alguma coisa, né? Vai comentar alguma coisa. Só que isso a gente tem que deixar Deus trabalhar em nós para que a gente não fique nesse lugar. Porque quando a gente gera expectativa de reconhecimento que não vem, causa frustração. E a frustração nos traz desânimo. Olha como é que Deus trabalha comigo. Eu sempre tive essa preocupação por conta de um episódio da minha infância que eu já testemunhei aqui para vocês. Quando eu virei a chave, curei essa ferida, Deus trabalhou e hoje, para mim, é super tranquilo. Se falarem amém, se não falarem também amém. A minha preocupação é ouvir o Senhor para saber se eu estou fazendo certo o que ele me pediu. Eu fiz a playlist com os louvores no ritmo de pagode gospel, que é o ritmo que eu toco meu pandeiro, com as letras do que eu escrevo. E Deus me deu nomes específicos para que eu compartilhasse a playlist. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou compartilhar. Você está mandando, eu vou fazer, eu vou compartilhar. E eu fui lá e compartilhei. As pessoas com que ele me deu o nome, que eu compartilhei, porque tem algo ali para aquela pessoa, nenhuma delas me deu retorno. Acho que nem viram. Nem se deram trabalho de abrir.
Aí eu fiquei olhando, Deus, tu me curou mesmo. Porque se fosse antes, eu já tinha ido no privado da pessoa para falar, vem cá, tu não abriu aí não, minha filha? Abre esse negócio que Deus mandou te entregar. Ou então eu pensava, Deus, o que eu fiz está tudo errado. Não tá bom, não. Porque ninguém falou nada. Quando você se percebe que está curada? Quando ele manda você fazer coisas que você fazia, mas que hoje a tua reação é outra quando tem o mesmo resultado. Aí você se dá conta, aí, peraí, ó, já estou diferente aqui. Porque você faz, não é para o homem, você faz para ele. É para aquele lugar ali que você faz. Para aquela pessoa que você faz. Deus. Então você sente que ele olha para você e diz assim, só continua, minha filha. Só continua, porque o caminho é esse aí. Se eu fosse esperar a validação das pessoas pelo estudo bíblico que eu entrego, pelos livros que eu escrevo, agora, pelas músicas que eu estou compondo, minha gente, eu não ia sair do lugar nunca. Nunca. Pode ter certeza disso. Nunca. Porque muitas pessoas dão R$ 100 num livro de quem não conhece, mas sequer abre o link para ver lá o livro que estão postados na Amazon, que são meus, que vocês conhecem, que caminham comigo e que eu tenho um papel na vida de vocês. Aí, por causa disso, eu vou deixar de escrever? Eu vou deixar de entregar? O que é que Deus está falando aqui, pastoras? Faça o que é seu, de pastor, sem esperar reconhecimento, sem gerar expectativa de retorno, porque quem te dá reconhecimento sou eu, quem te dá retorno sou eu, e o céu é quem precisa te reconhecer. Tá claro isso aqui? Pode continuar, pastora. Amém. Desafio 4. Corrigir sem perder o vínculo. Como se manifesta? Medo de confrontar, permissividade ou correção dura demais. Raiz espiritual, medo de rejeição ou confusão entre amor e permissividade. Como vencer? Corrigir com verdade e amor. Lembrar que correção também é cuidado. Permanecer presente após o confronto. Provérbios 27:5-6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Desafio 5. Caminhar com pessoas em processos longos. Como se manifesta? Impaciência, frustração, desânimo, desgaste emocional. Raiz espiritual. Expectativa de resultado rápido. Como vencer? Confiar no tempo de Deus, lembrar que transformação é progressiva. Permanecer fiel mesmo sem ver frutos imediatos. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra completará. Desafio 6. Manter a própria vida espiritual saudável. Como se manifesta? Oração mecânica, leitura da palavra só para ministrar, distância emocional de Deus, raiz espiritual. Trocar comunhão por função. Como vencer? Separar tempo com Deus sem função ministerial. Voltar ao lugar secreto, permitir-se ser cuidado por Deus. Salmo 42, 1, 2. Como a corça anseia por água. Verdade de ajuste para pastor de almas. Pastores não são feitos para sangrar em silêncio. Cuidar dos outros não anula o cuidado consigo mesmo. Pastores saudáveis permanecem, cuidam, descansam, se fortalecem com Deus, não se isolam. Chave profética: limites protegem o cuidado. Descanso é espiritual, correção também é amor.
Processos exigem paciência e Al sustenta quem cuida. Amém. Tópico 7. Postura e posicionamento correto do pastor de almas. Autoridade saudável, limites espirituais e cuidado que gera vida. Antes de eu dar início, tá bom, ainda bem que ele me lembra. Outra coisa que o pastor precisa entender: o fato de ser pastor e de cuidar de pessoas não anula as suas dores e a necessidade de ser cuidado também. Ser pastor não é ser super-herói. É também reconhecer as suas próprias dores, os seus limites e pedir ajuda, direcionado por Ruach HaKodesh. Porque também você não vai ficar falando com qualquer pessoa que não vai entender aquilo que você está vivendo. Então, você tem que... Porque muitos... Eu sou pastor. Eu não posso falar que eu estou com essa dor, não. Porque como é que vão falar? Que líder que sou eu? Não, não vou falar. E é por isso que hoje a gente vê dentro das igrejas tantos pastores doentes, que não tem ninguém perto que olhe para ele e diga assim: tu está precisando de socorro, estou aqui, estou estendendo minha mão. Porque ele tem medo do julgamento, ok? Então, a gente precisa também entender que ser pastor é também ser cuidado, ok? Princípios fundamentais. O pastor de almas não se posiciona acima das pessoas, nem abaixo delas. Ele se posiciona do lado, sob a autoridade de Al. Salmos 23, do 2 ao 3, nos diz: ele me faz descansar, renova minhas forças e me guia. A autoridade pastoral nasce do cuidado fiel, não do controle. Postura diante Ial, nosso Deus, dependência que sustenta o cuidado. O pastor alinhado, ele ora antes de agir, busca direção antes de aconselhar, reconhece limites humanos, não age por impulso emocional, confia no agir de Ruach HaKodesh. Provérbios 3, 5 a 6. Confie no Senhor de todo seu coração. Qual é o ajuste essencial? Pastoreio sem dependência de Deus vira peso humano. 2. Postura diante de si mesmo, como eu me vejo, como eu me encaro, como eu olho para mim. Cuidado com a própria alma. Reconhece o cansaço, respeita os limites, busca descanso, aceita ajuda e cuida da própria saúde emocional. Marcos 12, do 30 ao 31. Ame o seu próximo como? Como a si mesmo, com a mesma medida de amor que você tem por você. Qual é o ajuste essencial? Quem não cuida de si, adoece no cuidado do outro. Quem não cuida de si, adoece no cuidado do outro. Postura diante das ovelhas, amor com verdade e presença. O pastor saudável escuta com atenção, acolhe sem julgar, corrige quando necessário, não expõe feridas, não abandona no conflito. Isaías 40, 11. Cuida do seu rebanho como um pastor. Qual é o ajuste essencial? Presença constante gera segurança. Quanto mais eu me alimento de Deus, mais eu tenho para alimentar. Essa é a regra. Quanto mais eu me alimento dele, mais eu tenho para alimentar. Se eu pouco me alimento dele, pouco eu tenho para oferecer. Ok? Posicionamento diante do conflito. Coragem pastoral. Não foge, não agride, não silencia, enfrenta com amor e busca a restauração. Mateus 18,15. Se seu irmão pecar, vá e mostre-lhe o erro em particular. Não é envergonhando, não é julgando, não é condenando. Ok? Qual é o ajuste essencial? Evitar conflitos, porque enfraquece o rebanho. Você começa a conflitar, você dispersa o rebanho. Posicionamento diante da autoridade espiritual. Cobertura e submissão saudável. Honra, liderança, não caminha isolado, presta contas e permanece ensinável.
Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes espirituais. Ajuste essencial: pastores sem cobertura tornam-se vulneráveis. Quer fazer tudo por conta própria, não compartilha, vai fazer as coisas, não pede cobertura, porque acha que porque é pastor não precisa, ou não quer dar um entendimento de que é fraco. Isso é um engano. Posicionamento no corpo. Comunhão e cooperação. Trabalha em equipe, respeita outros ministérios, não centraliza tudo e promove unidade. Efésios 4:16. Todo o corpo cresce e se desenvolve. Qual é o ajuste essencial? Pastoreio saudável gera maturidade coletiva. Qual é o alerta aqui? Pastoreio autoritário gera feridos. Pastoreio ausente gera abandonados. Pastoreio equilibrado gera cura, segurança e crescimento. Ok? Chaves: dependência gera equilíbrio, limites protegem o chamado, presença cura, verdade fortalece e ao sustenta o pastor de almas. Pastora Fernanda leu o tópico 8. A pastora Ana Paula, o tópico 9. E a mestra Sandra, o caderno de atividades. Pode fazer a leitura. Mãe, não vou poder ler porque vou me preparar para ir à consulta. Sem problema. Fique em paz. Ok. Fernanda pode ler o tópico 8, Ana Paula o tópico 9. Se não tiver ninguém, para ler o caderno, eu leio. Tópico 8. Importância do pastor de almas neste tempo e para as futuras gerações. Cuidado que preserva a fé, cura feridas e constrói legado. Leitura profética do tempo. Nunca houve tanta informação espiritual e nunca houve tanta gente emocionalmente ferida dentro da igreja. E Al está levantando pastores de almas porque a fé está sendo ameaçada pelo abandono emocional. Muitos conhecem a palavra, mas não se sentem cuidados. Uma geração inteira corre o risco de desistir de Deus por causa de feridas não tratadas. Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento aqui inclui cuidado, orientação e acompanhamento. Pastor de almas, preserva a fé dos feridos. Muitos não abandonam Yahweh, abandonam ambientes onde não foram cuidados. Isaías 61:1. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. O pastor de almas impede que a dor vire afastamento. Sustenta quem está fraco. Guarda quem está à beira da desistência. Onde há cuidado, a fé permanece. 2. O pastor de almas é fundamental para curar emocional da igreja. Avivamento sem cura emocional. Gera líderes adoecidos, produz ciclos de abuso, perpetua feridas. Salmos 147:3. Ele cura os de coração quebrantado e trata suas feridas. Pastores de almas restauram identidade, ajudam a ressignificar dores, quebram ciclos de trauma. 3. O pastor de almas forma pessoas maduras, não dependentes. Pastoreio saudável conduz à maturidade, ensina autonomia espiritual, prepara para caminhar com Deus. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a maturidade. Dependência excessiva não é cuidado, é sinal de pastoreio adoecido. 4. O pastor de almas garante continuidade geracional. Sem cuidado, filhos espirituais se perdem, gerações se desconectam, a fé vira tradição vazia. Salmos 78:4. Contaremos à próxima geração os louvores do Senhor. O pastor de almas sustenta processos longos, acompanha gerações, constrói legado. Tópico 5. O pastor de almas é o antídoto contra o abandono espiritual. Vivemos uma era de desistências silenciosas. João 6:78. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos só permanecem por quê?
Alguém caminhou junto, alguém escutou, alguém permaneceu. O pastor de almas é instrumento de Deus para manter pessoas no caminho. Verdade que precisa ser selada. O futuro da igreja não depende apenas de pregadores fortes, depende de pastores que cuidam de pessoas reais. Onde há pastoreio saudável, a cura, a segurança, a permanência, a maturidade. Chave profética. Cuidado, preserva a fé. Presença, evita desistências. Cura gera continuidade. Amor sustenta gerações. E ao confia vidas a quem cuida. Amém. Tópico 9. Alinhamento final de identidade, jornada e propósito. Selamento espiritual da aula 10, pastor de almas. Identidade. Quem sou eu? Quem sou eu, pastora de almas? Chamado para cuidar de pessoas, como amor, verdade e responsabilidade espiritual. João 10, 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ana Jornada Paula, como... Oi? Ana, lê de novo, por favor. Identidade. Quem sou eu? Eu sou a pastora de almas, chamada para cuidar de pessoas com amor, verdade e responsabilidade espiritual. João 10, 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jornada como eu caminho. Minha jornada é com presença, com limites, com amor, com verdade, com dependência total de Ial. Salmos 23, 2, 3. Ele renova minhas forças. Propósito. Para que eu existo. Meu propósito é proteger vidas, restaurar corações, conduzir pessoas à maturidade. Preparar uma geração saudável. 1 Pedro 5, 2. Cuidem do rebanho que Deus lhe confiou. Oração final de selo. Ial, eterno. Recebemos o chamado pastoral com termo e amor, com temor e amor. Vamos lá, vou voltar. Oração final de selo. Ial, eterno. Recebemos o chamado pastoral com temor e amor. Renunciamos todo pastoreio pesado, toda culpa indevida e todo cuidado sem limites. Yalcha, ensina-nos a cuidar como tu cuidas, a amar sem nos perder e permanecer sem endurecer. Yalcha Kodesh, cuide nossas emoções, fortalece nosso interior e governa nosso coração espiritual. Selamos esta aula e esse chamado para a glória de Ial e para o cuidado das gerações. Amém, amém, amém. Paula, repete comigo. Ruá HaKodesh. HaKodesh. Ruá Kodesh. Isso, Ruá HaKodesh. Amém. Amém. Alguém deseja fazer a leitura do caderno de atividades? Mãe, quer que eu leia? Posso ler. Você pode ler. Caderno de atividade, aula 10. O pastor de almas. Base bíblica, João 10, 11. Orientação aos discípulos. Este caderno é um lugar de verdade. Não responda para agradar líderes. Responda diante de Ial. O pastor de almas não nasce pronto. Ele é formado no cuidado, no confronto e na permanência. Parte 1. Consciência do chamado pastoral. Após esta aula, o que significa para você ser pastor ou pastora de almas?
Marque as afirmações que mais refletem sua compreensão hoje. Primeiro, cuidar de pessoas em processos reais, permanecer mesmo quando é difícil, proteger sem controlar, corrigir com amor e verdade, caminhar juntos sem substituir Deus, amar sem adoecer. Explique com suas palavras. 2. Qual parte da aula mais confrontou sua visão sobre pastoreio? Responda. Parte 2. Autoavaliação do coração pastoral. 3. Quando você cuida de pessoas, o que mais costuma acontecer com você? Marque com sinceridade. Carrego pesos que não são meus. Sinto culpa quando alguém não muda. Tenho dificuldade de impor limites. Absolvo dores alheias. Consigo cuidar com equilíbrio. Evito confrontos por medo de perder vínculos. Vem cá, amor. Explique o que mais se aplica a você hoje. 4. Você identifica algum trono contrário atuando em seu pastoreio? Exemplo: Salvador, culpa pastoral, absorção emocional, medo de perder pessoas, solidão. Identifique e descreva. Parte 3, perfil comportamental consciência. 5. Qual perfil comportamental mais se manifesta em você no cuidado pastoral? Planejador, fleumático, analista, melancólico, executor, colérico, comunicador, sanguíneo. 6. Como esse perfil influencia sua forma de cuidar, executar e corrigir pessoas? Descreva. 7. Em que ponto esse perfil precisa de alinhamento pelo Ruach HaKodesh? Responda. Parte 4. Desafios atuais do seu pastoreio. 8. Quais desafios do pastor de alma mais se aplicam à sua realidade hoje? Marque os que se aplicam. Dificuldade de descansar, medo de confrontar, frustração com processos longos, sentimento de solidão pastoral, excesso de responsabilidade, falta de cuidado consigo mesmo. Descreva o principal desafio. 9. Que limite Yahweh está te chamando a estabelecer no seu cuidado com pessoa? Responda. Parte 5. Oração de alinhamento pastoral. Yahweh, eu reconheço que o pastoreio nasce do teu coração e não da minha força. Oi, filho. Já vou, peraí. Desculpa, vou começar de novo. Yahweh, eu reconheço que o pastoreio nasce do teu coração e não da minha força. Renuncio todo o peso que não me pertence, toda a culpa pastoral e toda a tentativa de salvar pessoas no meu próprio esforço. Yahusha, tu és o bom pastor. Ensina-me a cuidar sem controlar, a amar sem adoecer e a permanecer sem endurecer. Ruach HaKodesh. Cura minhas emoções, fortalece meu interior e estabelece limites santos no meu coração. Recebo o chamado pastoral com temor, amor e equilíbrio. Amém, amém e amém. Parte 6. Declaração profética. Leia em voz alta. Declare. Eu sou uma ou um pastor ou pastora de almas segundo o coração de Yahweh. Eu cuido sem dominar,
Eu amo sem me perder, eu permaneço sem adoecer, não carrego o que não é meu, aponto pessoas para Deus, caminho com equilíbrio, verdade e amor. Parte 7, ação profética da semana. 10. Qual atitude prática você vai assumir nos próximos 7 dias para alinhar seus pastoreios? Seu pastoreio. Estabelecer limites claros, separar tempo de descanso, orar por pessoas sem absolvedores, confrontar com amor quando necessário, buscar cuidado e cobertura espiritual, cuidar da minha própria alma. Descreva a sua decisão. Selo final do caderno, aula 10. Pastores de alma não são medidos por quantas pessoas cuidam, mas por quão saudável é o cuidado que oferece. Amém. O que ficou muito claro hoje para nós? Independente de você ser um pastor predominante no seu chamado, cuidar de pessoas precisa ter o amor como base, precisa ser cuidado primeiro, para que você possa cuidar do outro, e entender o mover do Senhor sobre cada situação. Eu não olho todos com os mesmos olhos, eu não trato todos da mesma maneira, e isso não é trazer diferença, mas é olhar para a pessoa e responder diante do cuidado e da necessidade da pessoa. Ok? Então, eu preciso me cuidar, preciso deixar Yalcha, meu Jesus, ser o meu pastor, cuidar de mim, me restaurar, me curar, me transformar para que eu possa curar, transformar e ajudar outras pessoas. Amém? Quem deseja falar, esse é o momento. Só levantar a mão e falar. Pode falar, pastora Fernanda. Shalom, minha mãe. Shalom, meninas, boa tarde. Para falar sobre o abraço, a hora que a senhora falou, o Espírito Santo só me lembrou. A senhora cansa de falar isso para a gente, né? Que o Senhor conhece a gente nos detalhes, nos mínimos detalhes, sabe como falar conosco de várias formas, né? E o abraço, para mim, sempre foi algo diferente. Desde criança, eu sempre gostei muito do abraço. E muitas vezes, né, quando eu pedia o abraço à minha mãe e ela negava, então isso era algo que mexia muito comigo. Então, o Senhor sabia que naquele momento eu não precisava ouvir nenhuma palavra, né? Ele me deu justamente aquilo. Então, ele conduziu a senhora a dar justamente aquilo que eu precisava naquele momento. Então, eu acho muito importante, né, a forma que o Senhor fala com cada um de nós. E naquele momento foi um abraço. E tanto é que ali na igreja onde nós estávamos, eu creio que a senhora lembra muito bem disso. O lugar que eu mais gostava de ficar era onde? Era na porta. Para que eu pudesse dar a esse abraço. Porque assim como eu era necessitada de um abraço, eu entendo que muitos também são. Então, a minha alegria era dar aquele abraço. Eu não gostava de cumprimentar só com um olhar ou com um aperto de mão. Eu gostava de abraçar. Amém. Gratidão, filha, pela partilha. Pastora Ana Paula. Amém. Então, eu vejo muito essa escrita, né, que você compartilhou hoje conosco sobre a pastora, eu vejo muito em cada linha, em cada palavra, a minha vida. Em tudo, né, de eu querer estar no lugar de Deus, eu querer salvar todo mundo e não me salvar, não me olhar primeiro, não me cuidar. Tudo que está ali escrito eu vejo entre linhas a minha vida, né? E ontem mesmo eu tive um episódio eu fui fazer uma ressonância e eu achei estranho que era às 21 horas da noite. Eu assim, meu Deus, 21 horas da noite. Mas fui tranquila, né? Fui em jejum, tudo certinho. Cheguei lá de cara, já dei de cara com uma ex-colega de trabalho. Ela disse, ai, Ana, tu não tá mais no hospital e ali e tal. Daí ela disse, ai, depois nós conversa, abraçamos ali, se reconhecemos, né?
E no que aí ela me chamou, fui lá para trás e ela começou a falar do. Agora você falando aí, eu entendi que ela queria se desabafar, falar das coisas que aconteceu com ela, que ela acabou saindo de outros hospitais e tal, por pessoas julgar ela e tal, e ela sair, né, por causa de motivos certos, né? Ela olhou coisa certa e a própria direção do hospital não aceitou aquilo e botou tudo a culpa nela e tirou ela. Então, eu vi aquilo que é uma ferida, né, Vânia? Eu vi uma ferida ali e automático ela fez eu lembrar a ferida também que eu tive ao sair de um hospital, né? E ela não sabia como é que foi a minha história, eu contei assim mais resumido por cima. E eu falei, não, eu estava ferida e tal, mas eu confesso que não foi só aquilo, eu estava entrando numa depressão e tudo, e eu sei que foi livramento de Deus também, sair antes da pandemia e tal, comentando com ela. E quando você trouxe toda essa direção, eu assim, nossa, eu ainda estou sendo trabalhada na dor, né, na minha dor e na dor do outro, por quê? Porque fez eu lembrar coisa que me doeu, que tal, ainda dentro de mim ainda dói a saída da onde eu trabalhava, Deus me mostrando. E quando eu fui fazer exame, a Vânia, tu acredita que eu não consegui fazer o exame? Me deu um pânico dentro da máquina que ali o técnico falou, não, Ana, vem outro dia, toma um remedinho para ficar mais calma. Eu não consegui nem respirar dentro daquele buraco, sabe? Que é dentro do buraco lá, né? Eu não consegui, eu fiquei, o que ela passou para mim e o que eu relembrei mexeu ainda com o meu emocional, sabe? Que eu não consegui fazer o exame. E daí eu até remarquei para outro dia, e daí agora eu vendo tudo, né? Por que que eu estava lá naquele horário? Porque é o horário que ela estava, né? E aquele momento eu tinha que ouvir ela, né? E eu não soube dar um direcionamento, eu só disse, coloca na mão de Deus, foi a única coisa que eu consegui falar para ela, sabe? Por quê? Porque eu estou sendo trabalhada, né? Estou sendo. Neste lugar, eu estou sendo. Estou aprendendo a lidar com essa situação, né? Agora trouxe muita clareza o que eu devia ter feito, sabe? O que eu devia ter me posicionado, né? E não, eu ainda tomei as dores, eu falei das minhas dores também, e ficou ali duas feridas, e por fim eu não resolvi nem do meu exame, né? Na hora deu até o pânico no exame. Mas eu só tenho a agradecer mesmo, porque eu vou reler esse material. E, e, e eu pensei assim, eu vi que você estava falando dos ministérios toda semana, né? Ali, daí eu assim, então a Vânia vai falar do pastor, né? E olha só, eu nem me liguei que era hoje, tá? Eu entrei depois que eu vi que estava lá, pastor de almas, que realmente era para mim estar aqui e ler junto com a palavra, só tenho a agradecer por essa oportunidade, amém. Amém. O que acontece, Leila? Leila. Paula, o que acontece? A gente precisa sair do automático, literalmente. Tudo que a gente vai fazer, quando, por exemplo, vai sair de casa, era só um exame. Mas não saia sem antes, Senhor, eu estou indo fazer o exame, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu estou aqui para o Senhor me usar da forma como o Senhor quiser. Que o Senhor me oriente em cada encontro. Eu não saio de casa sem propósito. Pode ser uma besteira. Eu vou ali na padaria comprar um pão. E o trecho, quem já esteve aqui, que veio no culto ano passado, viu? Eu saio daqui, viro a esquina, estou no mercado, na padaria e tal. Eu saio assim, bom dia, que eu gosto muito de olhar para o céu, né? Aí eu, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, estou aqui, viu? Vou lá comprar o pão, mas pode me usar. E saio, porque eu sei que Deus vai aproveitar todo e qualquer momento. E pode ter certeza, quando eu chego no mercado, se não for com alguém que estiver comprando, vai ser no caixa. No momento que eu vou passar a minha feira e a menina começa a puxar um assunto, Deus me dá um entendimento, eu vou lá, entrego minha palavra e saio. Então, o que é legal? Não saia de casa, não faça nada sem propósito. O mais simples que seja. Faça, chamando o Espírito Santo para ir contigo e dizendo, estou aqui, pode me usar. Agora, esse episódio com você,
Deus sinalizou duas coisas: que ele vai te usar, independente do lugar, e dois, você precisa parar e dar atenção para essa dor que ainda te abala emocionalmente. Ele quer curar por inteiro e você precisa dar atenção. Não é achar que está curada, está tudo certo, mas no momento que tocou na ferida, te desestabilizou, a ponto de você nem conseguir fazer seu exame. Então, qual é a sugestão? Escreva a carta para o Espírito Santo. Coloca tudo, porque a conversa com ela te trouxe memórias, coisas que vieram ao seu coração. E hoje, na leitura, você foi entendendo algumas coisas. Então, Paula, para tudo, Ana. Senta. Senhor, eu lembrei, doeu, mexeu comigo, e eu entendi agora no estudo que o Senhor quer ser meu pastor. Então, eu vou botar para fora tudo que eu estou sentindo para que o Senhor possa me curar. E entrega para ele, terminou de escrever, se sentiu vazia, queima a carta, declarando como o fogo queima o papel. O Espírito Santo sara as suas feridas e segue. Ok? Mais alguém quer falar? Shalom, shalom, graças a paz. Amém. Vou nem levantar a mão. A Angélica já sorriu lá do outro lado, que eu vi que ela sorriu dela já. Então, gente, é muito bom, né? Estava aqui trabalhando, mas escutando a aula de hoje, né, referente ao pastoral. E, gente, de verdade, eu olhando no meu particular, assim, a questão do pastor, é um dos chamados hoje que está sendo mais cobrado, mais exigido. Por quê? Porque há um desvio de função muito grande sobre carregando os pastores. Hoje o pastor é como se, tipo assim, sabe, que de todos os ministérios, digamos assim, que hoje o que carrega os outros são os pastores, digamos que 80%. E você vê hoje na igreja hoje, parece até que para as pessoas a autoridade máxima de qualquer coisa é o pastor. E eu não estou dizendo que ele não seja. Mas eu estou dizendo que, tipo assim, o pastor hoje é psicólogo. Hoje ele é evangelista. Ele faz a leitura da palavra. É ele que cuida. É ele que muitas vezes cuida do financeiro. É ele que cuida disso. Ele que cuida daquilo. E muitos dos pastores estão com a sua família doente em casa. Por quê? Porque ele está cuidando muito mais do ministério do que sua família. E o primeiro ministério, eu acho que ele deve ser a família. E tem muitos pastores que estão carregando carga que não devia, por imaturidade, né? Por imaturidade. E assim, achar que pode todas as coisas. Eu tenho um conhecimento de pastores que, tipo assim, ele quer organizar a vida de todo mundo, mas a família dele está toda desorganizada. E o que acontece? Ele não para e nem tem consciência. Ele tem sede, né? E sem contar que tem muitos pastores hoje que eles foram consagrados pastores, mas o chamado dele não é pastoral. Aí o que acontece? Ele está numa função, ele está exercendo uma função que não é dele. Não é? Tem muitos evangelistas hoje sendo pastor. Tem muitos evangelistas hoje sendo pastor. É fácil a gente ver. Tem profetas, evangelista Antônio, sendo pastores. Nós temos uma situação aqui dentro da sala, não no nosso ministério, mas no ministério que ela frequenta. Ela é profeta, foi consagrada pastora e sente o peso dessa cobrança. Pois é. Então, assim, olhando para a sensibilidade, por quê? Porque hoje a ideia na igreja tem que ter um pastor. É como se tivesse um pastor, tivesse tudo resolvido. E não é, o pastor não trabalha sozinho. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. Mas quem é que vai evangelizar? Não é? Quem é que vai buscar as ovelhas? Quem é que vai ficar tomando conta das ovelhas quando o pastor precisar se ausentar? Quem é que tem na igreja hoje, tipo assim, exercendo essa função de profeta, que tipo assim, que vai estar trabalhando na ideia de essa pessoa, ela hoje ela é uma pessoa encarregada que ela vai estar
participando da igreja, mas a função dela, ela está em intercessão em espírito para as coisas que Deus pode revelar para ela. Aí hoje, o pastor é intercessor, o pastor é profeta, o pastor é evangelista, o pastor é mestre, o pastor é tudo. E no final de contas, às vezes ele se sente perdido porque o chamado dele não era nem pastor. Aí a gente vê que, tipo assim, termina sobrecarregando e trazendo para ele uma sobrecarga muito grande. E quem sofre é quem? As ovelhas. As ovelhas muitas estão dentro da igreja sofridas porque o pastor não tem tempo suficiente de olhar sequer na face de uma ovelha. Muitos deles estão ali também por conta do salário. Carrega o chamado pastoral como se fosse uma profissão. E isso aí é dom. E a gente vê muito isso. Vê muito isso. É comum hoje a igreja estar nessa base. Que parece que tudo é baseado entre dízimo e oferta para manter o tempo físico. Mas o espiritual muitas vezes fica sempre, né, em dependência. Aí o que acontece muitas vezes? Igreja doente. Rica, muitas vezes, nem dinheiro, nem bens materiais, mas pobre em espírito, em discernimento, em alinhamento. Isso é uma coisa que é muito real hoje. E tem muitas ovelhas mesmo, de verdade, doentes dentro das igrejas. E o pastor não tem tempo de tomar conta. Porque o dever do pastor é tomar conta das ovelhas. Mas ele não pode se dividir em 4, 5. Então, tipo assim, como é que a gente faz isso? É uma pergunta, né, que eu faço. Como é que a gente faz isso? A gente olha aqui no ministério e a gente vê que tem pouco evangelista aqui. Pouco, né? Mas assim, eu penso hoje, porque quem foi Yalcha? Os homens hoje era para estar à frente de muita coisa e não estão. Os homens hoje, a maioria estão tudo distraídos, né? Vivendo as suas fantasias, vivendo as coisas do mundo. E, não, porque simplesmente participa eu vou no domingo à igreja, tá tudo resolvido, e não é isso. E tem muitos pastores perdidos no mundo, tem muitos pastores sentados no banco da igreja. Como a gente estava lá, que a Vânia falou agora, a apóstola Vânia falou sobre a questão do exemplo do Isaac. Só que, tipo assim, ele é aquilo, ele tem um chamado, mas, tipo assim, na cabeça dele ele não é ninguém, porque ninguém apontou para ele e disse que ele era. Não é? E não dá a posição dele ser. E não tem que ser no altar. Não é porque é obrigado a ser no altar. Já pensou se as igrejas tivessem a sensibilidade de trazer essas pessoas que têm um chamado de pastor no oculto para cuidar das ovelhas que não fosse na frente? Como ia desafogar muito pastor que estivesse lá na frente? Não é? Tinha muita coisa que podia se encaixando e se resolvendo. Não é? Em vez de muitas vezes levar uma responsabilidade do pastor, não, tem que sair para o evangelismo, tem que fazer isso, aquilo, outro. Trazer um evangelista para que ele estivesse dentro dos bastidores. Não era para estar lá, não. Na frente, não, do púlpito, não. Lá nos bastidores, olha, você trabalhar com a equipe, ensinando aquelas pessoas a até buscar os talentos dos evangelistas que também estão sentados nos bancos da igreja. E não tem quem identifique eles. E é como eu, né? Eu me senti um evangelista e fui falar e disseram, não, você não é evangelista, você foi consagrado a missionário, você é um missionário. Aí eu olhei assim, eu disse, mas eu me sinto evangelista. Quando eu li sobre o evangelista, eu me encaixo certinho. É uma coisa que, tipo assim, é muito clara. Não precisou ninguém dizer. Né? E quando eu chego aqui no ministério, né, com a visão, graças a Deus, que o Espírito Santo dá à nossa apóstola, ela chega de cara e já identifica. Mas eu já me identificava com isso. Então fica fácil. Como eu um dia alguém chegou para mim e falou assim, disse, ó, você quer ser consagrado a pastor? Eu falei, não, se você quiser, a gente consagra você. Não, eu não tenho chamado para pastor. Então por quê? Aí eu vou recusar. Não é porque o homem quer me consagrar de uma coisa que Deus não falou comigo que eu não seja, que eu tenho que ser que o homem seja, porque o homem quer, porque o homem acha que eu sou. Não. Se a pessoa está exercendo uma função que não é dela, essa função muitas vezes não vai sair da forma que deveria sair, porque ela está no lugar errado, fazendo aquilo que não devia. Ou então por pressão, ou então por agradar alguém. Então, é aquela coisa. Então, assim, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela oportunidade. Deus abençoe cada vez mais a apóstola Vânia para que você venha contribuir na nossa vida cada vez mais. E outro ponto que, rapidinho, eu quero comentar, é essa questão
tem muitos pastores querendo ser dono de ovelha. Gente, ninguém é dono de ninguém. Tem muitos pastores querendo controlar os passos das ovelhas. E a gente tem que ter liberdade para a gente fazer as nossas escolhas com consciência, não por opressão. É óbvio que a gente tem que ter o direcionamento do pastor. Agora, se eu não obedeço, a responsabilidade é minha. Eu tenho que ter essa minha consciência. E o pastor tem que gerar na consciência. Olha, eu estou dizendo que o caminho é esse, esse e esse. Se eu desobedeço, a responsabilidade ele tem que deixar clara. É sua, não é minha. Porque não é, o dever de cuidar não significa ele ser omisso a não dizer qual é o caminho que a ovelha tem que correr. Ou então ele tem que chegar e botar uma corda no pescoço e doutrinar até, né, o cara dizer assim, chega. E daí dizer assim, eu não aguento mais ser controlado e cortar essa corda de uma forma que eu vejo muita gente saindo da igreja machucado e achando que o problema está na igreja. O problema está nisso, está naquilo outro. E muitas vezes não é. É na falta de discernimento de quem está na frente de um ministério. Não ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Muito obrigado. Amém. Gratidão pela tua contribuição, evangelista. E amanhã nós vamos falar dos evangelistas, né? Amanhã o tema é dos evangelistas. Já estamos terminando os tipos de escolhidos. E amanhã não. Olha eu falando amanhã. Terça-feira. Terça-feira a gente vai falar dos evangelistas e na quinta falar dos apóstolos. E aí a gente fecha os tipos de evangelistas que nós falamos no decorrer, né, do ano passado, no finalzinho do ano passado, para cá. Antes da gente... Eu creio, rapidinho, eu creio que terça-feira eu vou poder estar disponível, né, para poder participar e fazer a leitura. Em nome de Jesus! Você e a Laura, a evangelista Andréia, você, dona evangelista Jéssica, também esteja aqui para poderem usar. Porque uma coisa eu já entendi. Quando vocês estão lendo o material, não é só uma leitura. Deus aproveita a leitura para falar com vocês, trazer insights para vocês, respostas para vocês. Então, se preparem para isso, para ler, que é o momento de Deus falar. Amém? Antes de terminar, ou melhor, vou fazer a oração e a gente vai terminar com o que eu vou entregar. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo que estivemos reunidos em amor ao teu nome, por toda a entrega, toda a chave, toda a libertação e cura que o Senhor trouxe às nossas almas. Que nós possamos não só ouvir, Pai, mas praticar todo o ensinamento, de acordo com o processo que estamos vivendo contigo. Guarda a nossa mente, cativa a Cristo e nos ajuda a pôr em prática a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Alcha. Amém, amém, amém. Agora eu quero que você, aí aonde você está, quem puder, feche seus olhos e só ouça esse louvor que eu vou colocar agora. Amém? Porque é uma direção, ele me fez fazer para entregar a vocês aqui hoje. Amém? Quando eu me perdi nos campos, sem forças para voltar, tu me viste entre os feridos e vieste me buscar. No silêncio da minha alma, ouvi tua voz chamar. Não foi cobrança, foi cuidado. Teu amor me fez ficar. Tu conheces o meu nome, conheces meu coração. Entre tantas vozes soltas, reconheço tua direção. Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tu és o pastor da alma que me envolve, que
que me guarda. Eu não ando mais sozinha. Tua vara e teu cajado estão aqui. Bom pastor, pastor de almas, eu pertenço a ti. Quando a lã ficou pesada de batalhas que enfrentei, tu não quebraste minha história, com paciência me tratei. Me tiraste dos montes altos, onde o medo quis reinar. Me levaste nos teus braços e me ensinaste a pastorear. Tu buscaste a desgarrada, curaste a ferida em mim. E no meio da dor antiga, revelaste meu chamado assim. Tu és o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Tu és o descanso da alma, minha força em meio às guerras. Eu não ando mais sozinha, tua presença me sustém. Bom pastor, pastor de almas, eu pertenço a ti. Procuras, resgatas, ajudas, cuidas de cada homem em amor. Assim diz Deus, o Senhor. Eu mesmo buscarei quem se perdeu. Se confiasse almas a mim, eu direi sim, mesmo em temor. Não por força, não por nome, mas pelo peso do teu amor. Jesus, tu és o modelo, pastor que sangrou por amor. Se eu choro, é porque entendo o valor de cada Tu és o guardião da alma, minha herança, minha fortaleza. Eu não corro do chamado, eu descanso no teu querer. Bom pastor, pastor de almas, minha vida te servir. Que você não duvide do chamado que carrega, que você entenda que ele te escolheu primeiro para cuidar de você, depois para que você cuide de outros. Amém? Fiquem com Deus. Eu vou botar o áudio do louvor lá no grupo para você ouvir aí no seu lugar. Depois ele vai lá para o YouTube. Amém? Beijo, beijo. Até amanhã às 6h. Leilinha, Wanda, gratidão por estarem aqui. Que Deus abençoe vocês. Edivane também. Volte sempre, esteja sempre aqui. Aqui é o seu lugar. A todos vocês, um beijo grande. Papai do céu abençoe. Pode almoçar?